Olá pessoal, tudo bem? Bom, vim aqui para resolver 12 exercícios de razão e proporção, certo? Vamos lá. Primeiro diz: a água é feita de oxigênio e hidrogênio, sendo que a razão entre a massa de hidrogênio e oxigênio é 1/8. Se um frasco de água tiver 13 gramas de hidrogênio, quantos gramas terá de oxigênio? Então vamos lá, ele me deu a massa de hidrogênio relativa ao oxigênio. Então ele está falando, ó, hidrogênio vem primeiro para depois vir oxigênio, tá certo? E esse valor é de 1/8 a razão. Então seria 1 de hidrogênio para 8 de oxigênio. E aí, na outra situação, ele falou que eu tenho 13 gramas de hidrogênio, ó, hidrogênio estava em cima, e ele quer saber quantos gramas de oxigênio, é X, certo? Então, ó, uma razão e outra razão. Na hora que você compara duas razões, vira uma proporção. E aí você pode fazer a multiplicação em cruz, sem problema nenhum. Vamos ficar com 1 vezes x igual a 8 vezes 13. E aí 8 vezes 13 dá 80 mais 24, fica 104 gramas de oxigênio, tá certo? Então vem aqui a alternativa, a letra D. Então esse é o nosso primeiro exercício. Vamos aí para o segundo, que diz o seguinte: em uma sala de reunião, a razão entre as mesas e cadeiras é 2/5. Se na sala contém 12 mesas, quantas cadeiras obtém na sala? Então vamos lá, ele falou de razão. E lembrem que o que vem primeiro corresponde ao numerador e o que vem depois corresponde ao denominador. Então ele está colocando aí mesas sobre cadeiras, tá certo? Então, ó, mesas corresponde a 2, cadeiras corresponde a 5. E vai ser igual. E se na sala contém 12 mesas, ó, mesas a gente está colocando em cima. Quantas cadeiras vai obter nessa sala? Cadeiras embaixo, que eu estou representando por C. E daí, como se trata de uma proporção, a gente pode multiplicar em cruz. E aí vamos ficar com 2C igual a 5 vezes 12. E aí 5 vezes 12 é 60. E o 2 que estava multiplicando o C passa dividindo. E 60 dividido por 2 é 30. Portanto, a alternativa, a letra C. Vamos aí para o terceiro exercício, que diz o seguinte: em uma papelaria, lápis pretos representam 5/6 dos lápis coloridos. Sabendo que essa papelaria contém entre lápis coloridos e pretos um total de 198 unidades. Então, quantos lápis pretos ela possui? Bom, é um exercício que fala de razão. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque ele me falou também do total. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer uma tabelinha aqui falando dos lápis pretos coloridos e do total. Então, ó, pretos, que eu vou representar por P, coloridos, que eu vou representar por C, e T, que eu vou representar o total. Na minha primeira situação, ó, lápis pretos vem primeiro, então ele é o numerador, ele representa o 5. Lápis coloridos vem depois, então representa o 6. E se eu tivesse 5 lápis pretos e 6 lápis coloridos, eu estaria falando de quantos lápis? Estaria falando de 11 lápis, tá certo? Ó, 5 mais 6 é 11, tá ok? E aqui uma segunda situação é normalmente a sua situação real. E na sua situação real você tem 198 unidades, tá ok? Então por isso o total de 198. E aqui nos lápis pretos eu vou colocar X, nos lápis coloridos Y, e vou achar o valor, no caso de X, tá vendo? Porque ele perguntava os lápis pretos, só preciso achar o valor de X. E como que eu faço isso? Quando ele me dá a razão, quer dizer que ele já foi simplificado, ou seja, vai dar um número inteiro para eu sair do 198 e chegar no 11 e vice-versa, tá ok? Então o melhor jeito de eu fazer já é dividir, eu divido 198 por 11, porque aí eu vou achar o valor da minha proporção. Olha só,
19 dividido por 11 dá 1, e 19 menos 11 é 8. Desce o 8, fica 88, e 88 por 11 dá 8. E aí dá 0, tá certo? Portanto, para eu sair do 11 e chegar no 198, eu tive que multiplicar por 18. E aí vai servir para todos os outros casos também. Para eu sair do 5 e chegar no x, eu vou ter que multiplicar por 18. Para eu sair do 6 e chegar no y, eu teria que multiplicar por 18, porque é tudo proporcional. Só que como ele quer o valor de x, eu só vou fazer o 5 vezes 18, não preciso fazer o 6 também. Então aqui, ó, 18 vezes 5, isso daqui vai dar 5 vezes 8 é 40, vai 4. 5 vezes 1, 5, mais 4, 9. Portanto, 90. 90 é a alternativa, a letra A. Então, esse foi nosso terceiro exercício, que deram 90 lápis pretos. Vamos para o quarto exercício, que diz o seguinte. Um batalhão tem 6 soldados para cada cabo atuante. Sabendo que nesse batalhão se tem entre soldados e cabos 581 atuantes, quantos soldados tem nesse batalhão? Então vamos lá, ele fala que eu tenho 6 soldados para cada cabo. O que significa isso? Então vou representar S por soldado e C para cabo. Significa que cada 6 soldados eu tenho um cabo. E depois ele me dá uma situação que se tivesse 581 atuantes. 581 seria o total, né, de atuantes entre soldados e cabos. Então, vou representar aqui o T de total. E na primeira situação, se eu tinha 6 soldados e um cabo, eu estaria falando de 7 atuantes. Como ele me deu 581, eu vou conseguir achar aqui o número de cabos e o número de soldados. Para isso, eu tenho que achar qual que é essa proporção, ou seja, por quanto que eu multiplico 7 para dar 581. Para você fazer isso, é só você dividir 581 por 7. Tanto que, ó, o 7 cabe 8 vezes no 58, porque dá 56 e sobra 2. Desce o 1, fica 21. E aí, 3 vezes 7 é 21. Portanto, é só multiplicar por 83. Então, se você viesse aqui em cabo e fizesse 1 vezes 83, você acharia já o número de cabos, que é 83. E se eu fizer aqui em soldado, só multiplicando por 83, vamos fazer aí 83 vezes 6, que dá 6 vezes 3, 18, vai 1, 6 vezes 8, 41, com mais 1, 49. Portanto, 498. Alternativa, letra E. Então, esse foi nosso quarto exercício. Vamos para o exercício de número 5, que diz o seguinte. Em um parque, a razão entre adultos e crianças é 2/7. Sabendo que no parque há 225 pessoas, quantas crianças estão presentes no parque? Então, ele me deu razão entre adultos e crianças. Como adultos vem primeiro, é o 2, e como crianças vem depois, é o 7 dessa razão. Então, adultos eu vou representar por A e crianças por C. A gente falou que são 2 adultos e 7 crianças. E aí ele falou que são 225 pessoas presentes. Esse 225 é o quê? É o total de pessoas, certo? Seria adultos mais crianças. Então, coloca um T de total, e se eu tinha 2 adultos e 7 crianças, eu estava falando de 9 pessoas nesse caso, tá certo? 2 mais 7 é 9. E aqui a parte real que ele falava que eram 225 pessoas. Para eu achar os valores de adulto e crianças, é só eu ver por quanto que eu multiplico 9 para chegar no 225, certo? Eu achar essa proporção. Então, para eu achar essa proporção, basta eu fazer 225 dividido por 9. E aí, ó, o 9 cabe 2 vezes no 22, que dá 18. E 22 menos 18 é 4, desce o 5. E aí, 45 dividido por 9 é 5. Então, aí ficamos com 25. Portanto, a proporção é 25 vezes.
Então, se você pegasse o adulto e multiplicasse por 25, você acha aqui que dá 50 adultos no parque. E se você pegar o 7 e multiplicar por 25, você chega em 175 crianças no parque, que é exatamente o que ele te pergunta. Então, 7 vezes 25 é 175, portanto, alternativa letra E. Então, esse é o nosso exercício de número 5. Vamos para o exercício de número 6, que diz o seguinte: numa festa, a razão entre homens e mulheres é 3/4. Sabendo que cada homem pagou R$ 22 e cada mulher R$ 18, o ingresso para entrar nessa festa estiveram presentes 259 pessoas. Quanto foi arrecadado apenas com os ingressos nessa festa? Então vamos lá. A gente vai ter que achar a quantidade de homens que foi nessa festa, a quantidade de mulheres, tá certo? Porque sabendo a quantidade de homens, é só multiplicar por 22. Aí eu vejo quanto que eu arrecadei com homens. Achando o número de mulheres, você multiplica por 18 e acha quanto que se arrecadou com mulheres. E aí somos dois valores que vai dar o valor total, tá certo? Mas para eu achar isso, eu vou ter que trabalhar com a razão. E ele falava que a razão entre homens e mulheres é 3/4. Então, como ele falou homens primeiro, o homens corresponde ao 3, que está no numerador, e mulheres corresponde ao 4. Então, coloca aí, ó, H de homens, M de mulheres, e eu vou colocar o T de total. Então, significa que para cada 3 homens eu tenho 4 mulheres. Ou seja, eu estaria falando de um total de 7 pessoas. E ele comentou aqui que o meu total era de 259. Então, coloco 259 aqui no total. E aí eu vou achar o número de homens e o número de mulheres. Para isso, eu tenho que ver qual que é essa proporção do 7 para o 259. Como que eu acho isso? É só você dividir. Então, vem aqui em cima, ó, 259 dividido por 7. O 7 cabe quantas vezes no 25? 3 vezes. Tanto que 25 menos 21 dá 4, desce o 9. E aí 49 por 7 é 7. E aí zeramos a conta. Portanto, essa proporção é de 37 vezes. Então, se eu multiplicar aqui 3 vezes 37, eu acho o meu número de homens. Então, só 3 vezes 30 era 90. 3 vezes 7, 21. E 90 mais 21 vai dar 111. E aqui, para mulheres, a mesma coisa, só você fazer 4 vezes 37. 4 vezes 7 dá 28, vai 2. 4 vezes 3, 12, com 2, 14. Então, eu tenho 148 mulheres. E agora sim eu faço aquele raciocínio do valor que eu tinha falado para vocês. Eu tenho 111 homens presentes na festa e cada um pagou R$ 22. Então, para eu achar o valor que eu arrecadei com homens, eu tenho que fazer 111 vezes 22. E aí 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 1 dá 2. E aqui a mesma coisa, certo? Então vai ficar dessa maneira. E 2 mais 0 é 2, 2 mais 2, 4, 2 mais 2, 4 e 2. Portanto, com os homens eu arrecadei R$ 2.442. Agora eu tenho que fazer com as mulheres, certo? 148 mulheres e cada uma pagou R$ 18. Então vamos lá, 148 vezes 18. 8 vezes 8 é 64, vai 6. 8 vezes 4, 32, com 6 dá 38, vai 3. E 8 vezes 1, 8, com 3 dá 11. E agora só 1 vezes 8, 1 vezes 4 e 1 vezes 1. E vamos somar tudo. 4, 8 mais 8, 16, sobe 1, fica 6 e 2. Portanto, com mulheres foi arrecadado 2.664. E agora vamos juntar os dois, homens e mulheres. E aí vamos ficar com 2 mais 4 é 6, 4 mais 6 é 10, vai 1. 4 mais 6 é 10, com mais 1 dá 11, sobe 1. 2 mais 2, 4, com 5. Portanto, ao total nessa festa foi arrecadado R$ 5.106. Alternativa letra B.
Então esse foi nosso sexto exercício. Vamos para o exercício de número 7, que diz o seguinte: em uma escola, o número de alunos que estudam no período vespertino corresponde a 4/5 dos alunos que estudam no período matutino. Sabendo que nessa escola só tem 2 períodos de aula e que 324 alunos matriculados, então a diferença do número de alunos em cada período é... Então vamos achar a diferença dos alunos. Como que eu acho? É de um período menos o outro, tá certo? Então eu vou colocar aqui, ó, período. Primeiro ele fala de vespertino, depois ele fala de matutino. E como ele está falando de razão, aí eu vou colocar um total aqui. Então, ó, vespertino vem primeiro, então corresponde a 4. Matutino vem depois, corresponde a 5. E 4 mais 5 é 9, tá certo? Só que ele perguntava a diferença. Já que ele falava da diferença, eu vou colocar a diferença aqui também do lado, ó, que é exatamente o que ele me pergunta. E qual é a diferença? Se para cada 4 que estudam à tarde, 5 estudam de manhã, qual que é a diferença entre eles? A diferença é um menos o outro. Então, 5 menos 4 é 1, tá certo? Então, por isso que eu estou colocando a diferença, porque é o que ele me pergunta. E ele falou que possuía 324 alunos. Esses 324 vai aonde? Embaixo do total, certo? Porque é o total que possui 324 alunos. E agora é só eu achar essa proporção do 9 para o 324. Então, vamos lá. Para eu fazer isso, é mais fácil dividir 324 dividido por 9. E aí, 32 por 9. O 9 cabe aí 3 vezes, já que 3 vezes 9 é 27. E aí sobra 5. Desce o 4, fica 54. E 54 por 9 é 6, para zerar. Portanto, essa proporção é de 36. Então, se você quer a diferença, basta eu pegar esse 1 e multiplicar por quanto? Por 36. Então, é só você fazer 1 vezes 36, que dá 36. Então, a diferença de alunos entre o período vespertino e o período matutino é de 36 alunos. Portanto, alternativa a letra A, certo? Bom, então esse é o exercício número 7. Vamos para o exercício número 8, que diz o seguinte: nos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, a razão entre o número de atletas da modalidade natação e atletismo foi de 5/7. Sabendo que o número de atletas de atletismo superou em 144 o número de atletas praticantes de natação, quantos atletas de natação vieram para esses Jogos Olímpicos? Então vamos lá. Ele fala que a razão da modalidade natação e atletismo foi de 5/7. E o número de atletismo superou em 144 os de natação. Então, quantos atletas de natação vieram para esses Jogos Olímpicos? Então, primeira coisa, razão, lembrando que o que vem primeiro é o do numerador e o que vem depois do denominador. Então, eu vou representar o N de natação e o A de atletismo. Como natação veio primeiro, corresponde a 5 e atletismo corresponde a 7. Só que depois ele fala que o número de atletas de atletismo superou em 144 o número de atletas praticantes de natação. O que significa superou? É o que tem a mais. Então, para você achar esse valor, você teria que fazer que operação entre a parte de atletismo, os atletas de atletismo e os atletas de natação? Para você falar que ele superou, você estaria tendo que fazer uma continha de menos. Então, você estaria falando que o número de atletas de atletismo menos o número de atletas de natação, certo? É isso que essa palavrinha superou significa. E nessa primeira parte, ó, se eu tivesse 5 de natação e 7 de atletismo, faz aí, ó, 7 menos 5. 7 menos 5 é 2, tá certo? Então, é isso que eu vou colocar aqui. E ele fala que superou em 144. Então, lembra que os valores reais a gente coloca aqui na segunda linha. Então, o 144 vem nessa parte. E ele pergunta quantos atletas de
natação. Então, eu só vou querer achar onde eu estou colocando o X aqui, tá certo? Então, para isso, eu vou ter que ver qual que é a minha proporção. E aí, eu vou ter que achar a proporção de 2 para 144. Então, como metade de 144 é 72, essa proporção é de 72, tá ok? Então, para eu achar esses atletas de natação, é só você multiplicar os 5 vezes 72. E 5 vezes 72 é 360. Portanto, eu tenho 360 atletas de natação que vieram para os Jogos Olímpicos, tá ok? Então, esse foi o exercício de número 8. Vamos para o exercício de número 9, que diz o seguinte: em um concurso público, a razão entre aprovados e reprovados foi 2/9. Sabendo que o total de pessoas que prestaram concurso foi de 7.425 candidatos, qual a diferença do número de candidatos reprovados e aprovados? Então vamos lá, ele me falou primeiro aqui de razão entre aprovados e reprovados. Coloca aí então aprovados, que eu vou representar por A, e R de reprovados. Como aprovados ele citou primeiro, ele corresponde ao meu numerador, que é 2. E reprovados, como veio depois, corresponde ao denominador, que é 9. E aí ele falou que o total de pessoas era 7.425. Então eu vou precisar colocar um total aqui, ó. E se eram 2 aprovados para 9 reprovados, eu estava falando de 11 pessoas. E 7.425 candidatos, tá certo? Ó, então, debaixo do total, na primeira parte da razão, de 2 para 9, significa que é 11, certo? 2 mais 9 é 11. E o valor real aí era de 7.425. Só que ele pergunta a diferença do número de candidatos reprovados e aprovados. Então, o que é a diferença? É um menos o outro, certo? Então, é só fazer 9 menos 2 é 7, tá certo? Então, a diferença entre reprovados e aprovados nessa parte da razão vale 7, porque eu fiz 9 menos 2. E aí, eu vou ter que achar esse valor real aqui que eu estou representando por x. Mas para isso é só achar o valor proporcional aqui do meu total. Quanto que eu tive que multiplicar por 11 para chegar em 7.425? Então, para eu achar esse valor, eu vou dividir 7.425 por 11. E aí, eu vejo que o 11 vai caber no 74 6 vezes. Tanto que 6 vezes 11 é 66. E aí, sobra 8. Desce o 2. Aí o 11 cabe 7 vezes no 82, tanto que dá 77, e sobra 5. Aí desce o último 5, fica 675. Tá ok? Já que 11 vezes 5 é 55. Então aqui foi 675. E aí, para eu achar o valor de x, é só eu pegar o 7 e fazer a mesma coisa. Multiplicar por 675. Aí eu vou fazer aqui do ladinho, ó, 675 vezes 7. E aí nós vamos chegar em 7 vezes 5, 35 vai 3. 7 vezes 7, 49 com 3, 52 vai 5. E 7 vezes 6, 42. Com 5, 47. Portanto, esse valor de x é de 4.725. Alternativa letra B. Então, esse foi nosso 9º exercício. Vamos para o 10º, que diz o seguinte: uma loja vende apenas celulares das marcas A e B. No primeiro mês de venda, a razão entre os celulares da marca A em relação à da marca B foi de 1/3. Dessa forma, qual a razão entre o número de celulares vendidos da marca A e o total de celulares vendidos no primeiro mês? Então vamos lá, já que ele falou de razão da marca A com da marca B, vamos colocar aqui, ó, A e B. Como A veio primeiro, corresponde a 1. Como B veio depois, corresponde a 3. E aí, ele depois vai estar citando o total. Então, coloca o total aqui também. Então, para cada um celular que ele vendeu da marca A, ele vendeu 3 da B. E aí, você estaria falando de um total de quantos? 1 do A com 3 do B, você está falando de um total de 4. E aí ele só pergunta a razão entre o número de celulares vendidos da marca A em relação ao total. Então, olha aqui, ó, a marca A você já representou por
1. E o total você já representou por 4. Ou seja, primeiro vem marcar, então primeiro vem o 1 e o total é o 4. Portanto, 1/4. Alternativa, letra A. Era só isso mesmo, tá, gente? Então, esse exercício de número 10. Vamos para o exercício número 11, que diz o seguinte. Uma escola possui alunos do ciclo 1 e 2, tendo que a razão entre os alunos do ciclo 2 e 1 é 1/2. E qual a relação entre os números de alunos do ciclo 2 e o total de alunos dessa escola? Então vamos lá, um monte de 1 e 2 aí para realmente poder confundir e prestar bastante atenção, tá ok? Então, ó, ele falou de ciclo 1, então eu vou colocar C1 representando o ciclo 1 e C2 representando o ciclo 2. Ele falou que a razão entre os alunos do ciclo 2 e 1 é 1/2. O que significa isso? Então, o ciclo 2 está aqui. Primeiro, ele vai representar quem está em cima, que é o 1. Então, o ciclo 2 é 1. E o ciclo 1 que vinha depois é o que está no denominador, que vale 2, tá certo? Daí, como ele quer a relação dos que estão no ciclo 2 e o total? Então, para isso, coloque o total aqui. Então, aqui falava que para cada 2 alunos do ciclo 1, eu tinha 1 do ciclo 2. Ou seja, eu estaria falando de quantos alunos? 2 de um e mais 1 do outro, ao total são 3, tá ok? E aí, agora a gente é só fazer essa razão do ciclo 2, que está representado pelo 1, tá vendo? Então, é 1 em relação ao total. O total é 3. Então, 1 dividido por 3. Alternativa, letra D, tá certo? Então, esse foi o exercício de número 11. Vamos para o exercício de número 12, o último aí. Após o levantamento de certa faculdade em relação ao curso de pedagogia, constatou que os alunos que fazem curso presencial corresponde a 7/9 dos que optaram em fazer curso à distância. Sabendo que a faculdade tem 1.984 alunos matriculados no curso de pedagogia, portanto, qual a diferença entre o número de alunos que fazem o curso à distância e presencial? Então vamos lá, se ele já me falou aqui da razão entre presencial e a distância, eu vou colocar aqui, ó, presencial e distância, tá ok? Presencial veio primeiro, então corresponde ao 7, é o numerador da minha fração. E a distância veio depois, portanto corresponde ao 9. E aí ele falou que no total a faculdade tem 1.984 alunos. Então coloque o total aqui. Na parte da razão, eu tinha 7 presencial e 9 à distância. Então eu estaria falando de quantos alunos? 7 mais 9 é 16. E o real era 1.984 alunos, tá bem? Só que o que ele me pergunta? A distância, presencial ou a diferença? Ele pergunta a diferença. Então, vamos ter que fazer aqui a diferença, tá bem? E qual que é a diferença aqui se são 7 presenciais e 9 à distância? É só você fazer 9 menos 7, tá bem? E 9 menos 7 é 2. E aí você vai achar o valor de x. Então, você pode multiplicar em cruz se você quiser, ou simplesmente você vê qual que é a minha proporção aqui do 16 para o 1984. Para achar essa proporção, você vai ter que fazer a divisão de 1984 por 16. E aí o 16 cabe somente uma vez aqui no 19, e 19 menos 16 é 3. Desce o 8. 38 dividido por 16, o 16 cabe duas vezes, já que dá 32, então fica restando 6. Desce o 4, 64 por 16 dá 4. E aí chegamos em 124, ou seja, 16 vezes 124 dá 1984. E aí, se você quer o valor aqui de x, é só eu fazer a mesma proporção, fazer 2 vezes 124. E 2 vezes 124 dá 248. Portanto, a minha diferença entre alunos da turma presencial e da turma à distância são de 248 alunos. Alternativa, letra E. Tá certo? Então, esses são 12 exercícios de razão e proporção para vocês. Então, deixem seu like, não esqueçam de curtir e de se inscrever no canal aí para não estar perdendo mais nenhum exercício ou nenhuma aula, tá ok? Muito obrigado e ótimos estudos!